Elvis has left the building. Os apaixonados pelo rei do rock and roll sabem que essa era a deixa para os fãs de Elvis Presley, que o show já tinha terminado e que podiam sair correndo para tentar alcançar o ídolo na rua. Ricardo Caruso, jornalista do setor automotivo e um grande conhecedor das histórias de Elvis, vai trazer agora pra gente um pouco dessa paixão do rei do rock and roll por Cadillacs e também pelas Harley Davidson. Caruso, o mês de agosto é marcado não só por datas importantes na carreira, mas também na vida de Elvis Presley, não é isso? Alex, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com a Máquinas da Pan. O mês de agosto traz três datas importantes, né? 14 de agosto faleceu a mãe do Elvis, 16 de agosto o Elvis foi para a eternidade e também, mais pro finzinho do mês, completa 50 anos do lançamento do filme That's the Way It Is, Elvis é assim. E hoje eu estou aqui para falar menos de música e falar mais dos carros de Elvis Presley. E como começou toda essa história dele com os carros, Caruso? Elvis gostava muito de carro, né? Toda a história dele começa ele ligando uma picape e indo para a gravadora fazer um disco de presente para a mãe. Daí em diante ele começou a ganhar dinheiro, né? Descobriram o Elvis e a preferência dele sempre foram os Cadillacs. Então, existe até um filme que chama Elvis e os 200 Cadillacs. Conta um monte de história dele relacionada com esses carros. De toda essa coleção dos Cadillacs, qual que é o mais emblemático? O mais emblemático dos Cadillacs do Elvis é esse que eu tenho essa miniatura aqui. É um Cadillac 1955, cor-de-rosa. É o carro que ele deu de presente para a mãe, mas ela não guiava. Então ele conservou o carro a vida inteira e esse carro está em Memphis, né? Na coleção de carros dele. As 4 vezes que eu estive lá em Graceland, todas as 4 eu fui visitar o Museu dos Carros do Elvis e o grande destaque, sem dúvida, é esse Cadillac. Caruso, qual foi o último carro que ele guiou? O último carro que ele guiou foi um Stutz Black Hawk preto, 1973. É um carro de interior vermelho, é um carro especial nos Estados Unidos, montado a partir de um Chevrolet Monte Carlo. Era um carro só de quem tinha muito dinheiro, né? O Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e outros artistas que eram compradores dessa marca. E ele foi fotografado chegando em casa poucas horas antes de morrer ao volante desse carro. Alguma história inusitada, alguma história bem interessante da relação dele com os carros? Eu destaco 2 histórias interessantes. Uma era véspera de Natal, ele estava numa concessionária Cadillac comprando uns 30 carros, ia dar para presentear os amigos. E do lado de fora tinha uma senhora negra, uma enfermeira, observando aquele movimento, observando o Elvis dentro da concessionária e tal. Ele viu a senhora ali, chamou ela para dentro da concessionária, mandou ela escolher um carro, ela escolheu um Cadillac também, que está guardado com ela até hoje, é o tesouro da vida dela, né? E outra história muito interessante, ele comprou uma De Tomaso Pantera amarela para dar de presente para a mulher dele, e quando o carro chegou em Graceland não pegava. Dava a partida, não pegava, ele ficou nervoso, sacou uma pistola, deu uns 3 tiros no carro, e alguém foi lá, deu a partida e o carro pegou. Ele achou que era muita porcaria, não deixou mais, deu outro carro, deu um Cadillac para a mulher dele e deixou aquele carro guardado. Esse carro existe até hoje, está na coleção do Petersen Museu e ostenta nos buracos de bala. Alex, a história desse Cadillac Eldorado 1956 é curiosa. Ele foi logo que ele surgiu, ele foi comprar esse carro numa concessionária e o vendedor destratou ele, achou ele meio playboy demais, de costeleta, essas coisas. Ele ficou bravo, saiu da loja, aí ele encontrou um menino lavando um carro usado ali e tal, chamou o menino pelo nome, levou ele para dentro da loja, chamou o dono da concessionária e falou assim: eu vou comprar esse carro aqui, o seu vendedor não quis me vender e a comissão fica para ele. Comprado esse carro, isso aconteceu. Depois que ele comprou esse carro, era um Cadillac branco, ele espremeu um cacho de uva no capô e falou: quero que pinta dessa cor. E customizou o carro, tinha interior branco, escapamento lateral e tal. E esse carro se perdeu na vida. Em 1976 alguém achou num ferro velho, comprou e logo em seguida o Elvis morreu. Então o cara pagou $600 na sucata do carro, restaurou, já ofereceram $2 milhões para ele não aceitou vender e está exposto no museu junto com os outros carros do Elvis. E eu tive contato com o proprietário desse carro aqui há um tempo atrás. Ele me mandou algumas fotos do carro no ferro velho e me mandou a cópia da nota fiscal do carro assinada pelo próprio Elvis, que é essa que vocês estão vendo aqui. Então, a paixão do Elvis por Cadillac é uma coisa inexplicável. O cortejo fúnebre dele eram cerca de 40 Cadillacs brancos, todos brancos, e o carro fúnebre também era um Hearse Cadillac branco. Realmente ele era um cara muito generoso e desprendido, não é isso mesmo, Caruso?
Sim, o Elvis, ele era um cara que boa parte do que ele ganhou, ele doou para caridade. E não só em dinheiro, mas os carros também. Ele preservou poucos Cadillacs, ele usava e já dava de presente e presenteava quem ele queria com esses carros. Então, ele era meio maluco, ele deu o carro para todo mundo, assim. Tinha um entorno dele que era a máfia de Memphis, que eram seguranças e funcionários. Cada um ganhou um carro, pessoas que ele gostava, ele dava o carro, o médico dele ganhou carro, o professor de karatê ganhou carro, todo mundo ganhava um carro dele. Fora essa grande paixão dele pelos Cadillacs, tinha alguma paixão também nas duas rodas? Ele tinha... Qualquer coisa que tivesse motor agradava a ele. Então ele tinha bug, jeep, triciclo e muitas motocicletas. A predileta dele, claro, é a Harley Davidson. Inclusive tem uma foto que eu gosto muito, é ele parado numa esquina de Memphis, no farol, com uma garota na garupa, que era uma bailarina, que é muito emblemática, ele parado com a Harley numa esquina. E a garota faleceu 2, 3 meses depois de um acidente de carro, era uma bailarina de cabaré, amiga dele. Além dos Cadillacs e das Harleys, mais alguma preferência do rei do rock and roll? Além de Harley e Cadillac, Alex, ele gostava muito do Mercedes, mas Mercedes Limousine, Pullman, não uma Mercedes qualquer, Rolls Royce, que ele chegou a ter 2, e outra história engraçada, ele teve um Messerschmitt, que é uma carlinga de avião para andar no chão, mas é muito pequeno, apertado, esquisito, tem a foto dele para vocês verem, e ele acabou tocando esse carro por um lote de roupas. Caruso, como começou toda essa coleção que você tem com peças de Elvis e toda essa memorabilia? Alex, começou em 1967, eu tinha 10 anos de idade, descobri Elvis pela minha mãe, né? E aí fiquei maluco. Aí, pela profissão, viajei quase o mundo todo. Onde eu fui, eu trouxe alguma coisa do Elvis, comprei em leilões, tive contato com gente próxima dele e fiz um belo acervo que eu não deixo ninguém ver, mas para você e para Máquinas da Pan eu vou abrir uma exceção. É a primeira vez que eu estou mostrando a boa parte do meu acervo para vocês. Que privilégio, meu amigo. Então, mostra pra gente alguma dessas peças aí da Fundação Caruso. Antes da gente começar a visita pelo acervo da Fundação Caruso, eu quero mostrar, por exemplo, essa jaqueta que foi usada pelos seguranças do Elvis no último show dele. A jaqueta original, a turnê chamava Elvis in Concert, é uma peça que eu comprei de um segurança dele direto. É bastante difícil, bastante rara hoje. Eu tenho 6 autógrafos do Elvis, que é uma coisa bastante difícil hoje em dia. Tem um autógrafo de um disco que eu comprei do Red West, que era o segurança dele. O Red contou que tinha vários discos e Elvis, de maldade, de sacanagem, ele autografou em cima do preto, da foto preta. Você só vê alguns riscos do autógrafo. Outro item interessante é essa foto dele na moto autografada, tem uma partitura autografada também. Então, nesse cenário aqui que a gente está gravando, essa estátua do Elvis ela é bastante rara, é difícil de encontrar. Essa miniatura do Cadillac cor-de-rosa é uma peça numerada de coleção, é uma peça hoje cotada em quase R$3.000. Além disso, eu tenho aqui um pedacinho de um lençol e de uma fronha do Elvis. Um item importante é esse pedaço do Sharp que ele jogou no último show dele, para a plateia. Eu tenho ainda a cópia da carta de motorista. Tem um carimbo de selo de primeiro dia de circulação. Em 1993 lançaram um selo em homenagem ao Elvis nos Estados Unidos e tem o carimbo dele em Tupelo, que é onde ele nasceu, e em Graceland, que é onde ele vivia, né? E tenho ainda, muito legal, é um jogo de fotos originais do último show dele em Indianápolis, que foi em junho de 1977. Uma das minhas fotos preferidas do Elvis é essa dele dando autógrafo, ele andando de bicicleta e o menininho parado do lado, ele apoiando o caderninho de autógrafo na cabeça do garoto. Então, para finalizar, eu tenho aqui um ingresso de um show que ele faria no dia 16 de setembro de 1977 em Indiana, que é exatamente 30 dias após a sua morte. E está aqui, sem uso, guardado. Esse é um verdadeiro tesouro também. Caruzão, super obrigado por ter trazido aí pra gente todas essas histórias e preciosidades do rei do rock and roll aqui pro Máquinas na Pan, meu amigo. Valeu mesmo. Alex, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme fazer qualquer coisa junto com você e falar do Elvis, que há 43 anos deixou os palcos do planeta e foi para algum lugar bom que ele merece. Máquinas da Pan.